E aí, tudo bem? Olha só, vamos conversar sobre uma coisa séria, mas que tem uma solução bem simples. Já parou para pensar que o seu café da manhã, aquela primeira refeição do dia, pode estar nesse exato momento decidindo como vai ser a sua saúde daqui para frente? Pois é, aquela escolha que a gente faz no automático, sabe? Pode estar sabotando a nossa longevidade. Mas calma, hoje a gente vai descobrir 4 alimentos super baratos e fáceis de encontrar que são uma verdadeira chave para blindar o nosso corpo. Pode parecer exagero, mas não é. A ciência já bateu o martelo. Um café da manhã errado acelera e muito o envelhecimento. Deixa os ossos mais fracos e, pasme, pode até triplicar o risco de infarto e AVC. Então fica a pergunta no ar. A sua primeira refeição do dia, ela está jogando no seu time ou está agindo como uma inimiga silenciosa? É isso que a gente vai descobrir agora. Vamos ser sinceros, né? Para muita gente no Brasil, o café da manhã é o quê? É o famoso pãozinho francês com margarina e aquele café bem docinho. Super prático, é um hábito de uma vida inteira. Só que tem um porém. Depois dos 40 anos, essa combinação que parece tão inofensiva se transforma num verdadeiro inimigo da nossa saúde. É um risco silencioso que vai ali, ó, dia após dia, minando nosso corpo. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, segura esse número: 400 mil. É isso mesmo, 400 mil brasileiros morrem todos os anos por causa de doenças cardiovasculares. Isso são dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E um dos grandes culpados por trás dessa estatística assustadora, sabe qual é? A má alimentação. E adivinha onde ela começa? Exatamente, no café da manhã. Tá, mas por que isso fica tão perigoso justamente depois dos 40? O ponto-chave é esse, é entender o que acontece com o nosso corpo. A verdade é que a máquina muda. O nosso metabolismo, sabe, ele dá uma desacelerada. A gente começa a perder massa muscular mais rápido, e até a nossa capacidade de absorver os nutrientes da comida diminui. Com tudo isso acontecendo, o nosso corpo fica muito mais vulnerável. Fica com a guarda baixa para os efeitos de uma alimentação ruim. Mas respira fundo que agora vem a parte boa. A solução para isso é muito mais simples, barata e, olha, deliciosa do que parece. Essa batalha do café da manhã a gente vence com uma troca inteligente. É tirar de campo os inimigos, tipo o pão branco, a margarina, o açúcar, e escalar um time de verdadeiros heróis da nossa saúde. E hoje o nosso foco vai ser em 4 craques desse time: o ovo, a aveia, a banana e o iogurte natural. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro herói. E esse aqui, gente, é um verdadeiro campeão. O ovo. Sério, o ovo é um dos alimentos mais completos da natureza. E deveria ser item obrigatório no café da manhã de todo mundo que quer envelhecer bem, com a cabeça boa e o corpo forte. Principalmente por causa da combinação poderosa que ele tem de proteína da melhor qualidade e nutrientes essenciais para o nosso cérebro. E qual é o grande segredo do ovo? Bom, o nome dele é colina. Grava esse nome. A colina é o nutriente estrela do ovo. Pensa nela como se fosse o combustível premium do nosso cérebro. É a colina que ajuda na comunicação entre os neurônios, sabe? Protegendo a nossa memória e, o mais importante, ajudando a diminuir o risco de doenças bem sérias como o Alzheimer. E não para por aí não. A proteína do ovo é fundamental para construir e manter a massa muscular. Ele também dá uma sensação de saciedade incrível, o que ajuda demais a controlar o peso. Ainda tem antioxidantes que protegem a nossa visão. Tem até um estudo da Universidade de Harvard que mostrou que quem come ovos com frequência tem um risco bem menor de ter problemas de memória e raciocínio lá na frente. Só um detalhe importante, tá? O jeito de preparar faz toda a diferença. O ideal é sempre cozido ou mexido. Olha, o ovo sozinho já é um show, né? Mas e se a gente combinar ele com uma dupla dinâmica? A dupla da energia, aveia e banana. Aí o café da manhã vira uma verdadeira fortaleza para a nossa saúde. Juntos, esses dois são um segredo para manter o coração forte e, de quebra, o bom humor lá em cima. Vamos falar primeiro da aveia. Esse cereal é simplesmente um dos alimentos mais fantásticos para quem quer cuidar do coração e manter o colesterol, na linha. O superpoder da aveia tem nome: beta-glucana. É um tipo de fibra solúvel que, olha que incrível, funciona como se fosse uma esponja dentro do nosso corpo. Ela passa pelo intestino e vai sugando o colesterol ruim, aquele LDL, sabe? E joga ele para fora. Isso impede que ele grude nas nossas artérias. É literalmente uma faxina que protege a gente contra infarto e AVC. É impressionante como um alimento só consegue fazer tanta coisa, né? Porque além de dar um jeito no colesterol, a aveia também ajuda a estabilizar a pressão e a controlar o açúcar no sangue. E mais, as fibras dela servem de comida para as bactérias boas do nosso intestino, o que melhora a digestão e turbina a nossa imunidade. É um pacote completo. Beleza, já falamos da aveia, agora vamos falar do par perfeito dela, a banana.
Outro alimento super completo, barato, fácil de achar e que dá aquela energia limpa, sabe? Tanto para o corpo quanto para a mente. E se a aveia tem a beta-glucana, a banana tem o triptofano. Esse é o segredo dela. O triptofano é um aminoácido que o nosso corpo usa para fabricar serotonina. Isso mesmo, o famoso hormônio do bem-estar. É por isso que comer uma banana de manhã pode, de verdade, deixar o dia da gente mais leve, melhorar o humor. Mas não é só bom humor, não. A banana é lotada de potássio, que é essencial para regular a pressão e para evitar aquelas cãibras chatas, sabe? E ela dá energia de um jeito natural, que dura, sem aquele sobe e desce que o açúcar provoca. Então não tem nem o que discutir. Juntar a aveia com banana no café da manhã é uma das escolhas mais inteligentes que a gente pode fazer. E chegamos ao nosso quarto e último herói do dia. Esse aqui age como um verdadeiro escudo para o nosso corpo. É o iogurte natural. Ele fortalece a gente de dentro para fora, cuidando especialmente dos nossos ossos e do nosso sistema de defesa. O grande poder do iogurte natural está nos probióticos. São as famosas bactérias do bem. Elas dão uma força incrível para a nossa microbiota intestinal. E um intestino saudável é a base para tudo. Para uma boa digestão, para absorver direito os nutrientes e para ter um sistema imunológico forte, prontinho para defender a gente. O ponto aqui é essa combinação de benefícios, sabe? O iogurte natural fortalece a imunidade e é uma fonte espetacular de cálcio, essencial para a gente lutar contra a perda de massa óssea, a osteoporose. Ele melhora a digestão e, pode acreditar, influencia até no nosso humor, por causa da conexão direta entre o intestino e o cérebro. Mas um aviso muito importante. Tem que ser o iogurte natural de verdade, tá? Aquele sem açúcar, sem sabor artificial, sem nada disso. Bom, já conhecemos o nosso time de heróis, certo? Agora a gente precisa falar dos vilões, porque não adianta nada escalar os craques se a gente cometer alguns erros básicos que sabotam todo o nosso esforço e colocam a nossa saúde em risco. Presta atenção nisso aqui. Primeiro erro fatal: começar o dia só com pão branco e café com açúcar. Essa dupla causa um pico de glicose no sangue que logo depois despenca. O resultado? Fome e cansaço poucas horas depois. Segundo erro, cair na armadilha dos cereais de caixinha. Muitos se vendem como saudáveis, mas são lotados de açúcar escondido. É uma cilada. E o terceiro erro, que muita gente comete, simplesmente pular o café da manhã. Isso deixa o metabolismo mais lento e aumenta muito a chance de fazer escolhas ruins nas próximas refeições. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A maneira como a gente começa o nosso dia tem um impacto direto na nossa disposição, no controle do nosso peso e, o mais importante de tudo, na prevenção de doenças. Cada escolha de manhã é um investimento que a gente faz na nossa própria longevidade. E agora, para a gente fechar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Depois de toda essa nossa conversa, me conta, qual desses 4 heróis, o ovo, a aveia, a banana ou o iogurte natural, você vai colocar no seu café da manhã já a partir de amanhã? Deixa a sua resposta aqui nos comentários, eu quero saber. E se esse nosso bate-papo ajudou, não esquece de curtir e compartilhar. Vamos espalhar essa informação que pode de verdade transformar a saúde de muita gente. Obrigado e a gente se vê na próxima.